sonho negado virou minha realidade. Tenho um sonho que eu engoli por anos. Um sonho que me disseram que era besteira, que não valia a pena. Por longos anos, eu quase acreditei. Mas hoje, eu tô aqui, vivendo aquilo que me disseram que não valia a pena. Se você tem um sonho deixado de lado, essa história aqui é pra você. Oi! Eu sou a Ká. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal, no seu canal, no nosso canal. Tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou fotógrafa. Por muito tempo, eu trabalhei com histórias de outras pessoas, mas tinha uma história aqui dentro que eu nunca contei direito. Isso começou há muito tempo, bem lá atrás na minha adolescência, quando eu descobri a sublimação. Na verdade, a gente nem falava esse nome sublimação, pelo menos eu não conhecia como esse nome, mas eu tinha um desejo muito grande de trabalhar naquela área, sabe? Principalmente com as canecas. A minha paixão sempre foi as canecas personalizadas e colocar afeto nessas canecas. Transformar um simples objeto em um presente muito afetivo. Na verdade, eu nunca vi a caneca de uma forma assim, um objeto simples, sabe? Igual as pessoas falam, apenas um brinde. Eu nunca vi assim, como apenas um brinde. Eu sempre vi potencial nas canecas, assim, de uma forma enorme, que sempre esteve no dia a dia das famílias, né? De todas as famílias, independente da sua classe, né, social, sempre tem uma caneca. Então eu sempre achei fascinante ver um objeto simples se tornar único. Eu sempre vi a caneca como algo de marcar mesmo o coração através da personalização única, da personalidade que vem essas canecas. Eu sempre achei incrível. E na minha cabeça sempre foi possível marcar momentos e aquecer os corações, né? É claro, por que não? Tanto que na fotografia eu sempre usei as canecas como um objeto, sim, essencial, principalmente na fotografia lifestyle, né? Que sempre tinha as canecas, porém a caneca da cliente mesmo, e eu sempre fiquei fascinada naquelas fotos, segurando a caneca, tomando um café, algo que traz, sabe, conforto, acolhedor, principalmente quando eu fazia ensaios naquele quarto branco. Mas você deve estar se perguntando, né, mas por que te calaram? Eu vou contar um pouquinho, brevemente aqui dessa história, o que aconteceu. Eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos, quando eu comecei a perceber que era possível pessoas comuns trabalhar com canecas, personalizar canecas. Porque antes a gente só via empresas, fábricas, né? Era a minha concepção. Quando eu percebi que era possível, porque eu tinha uma prima que ela tinha uma fábrica de personalização de pulseiras. Antigamente era aquela formiguinha, esqueci o nome daquela formiguinha, que eles usavam muito porque ela era evangélica, então ela sempre trouxe esse nicho, né, religioso. Então tinha pulseira, chaveiro, caneta. Não sei se ela trabalhava com chinelo, mas eu sabia que existia essa possibilidade também de trabalhar com chinelo, enfim. Então eu fui correr atrás para ver como que fazia as canecas, né? Então, saia da caneca. Eu consegui informação e naquela época não era fácil, não era igual aqui que a gente consegue apertar por um clique, a gente consegue descobrir como que faz. A gente tem uma infinidade de vídeo aqui, né? Principalmente no YouTube. Então, naquela época era muito difícil, mas eu consegui informações e fiquei assim encantada. Caraca, é possível. E aí eu pesquisei preço de prensa, né, de equipamentos, da prensa cilíndrica, principalmente. Eu não lembro se eu consegui alguém que estava vendendo, acho que era usado, um kit da prensa plana e da prensa cilíndrica, né? E aí eu fui conversar com meu pai, né, que naquela época era o meu pai que tinha, a condição era uma adolescente, né, uma criança, uma menina com um sonho enorme. E aí ele realmente falou que não, que isso não valeria a pena, que não era um sonho que gerasse renda, que isso não era pra mim, que ele não teria coragem de investir em mim. Eu era uma menina, segui em frente sem realmente acreditar, né? Eu quase deixei que as pessoas colocassem isso na minha cabeça, o meu pai, enfim. E a vida seguiu, né? Eu guardei esse sonho de fazer outras coisas e eu sempre gostei de fotografia junto a isso, e a sublimação mexe muito com essas questões de artes digitais, né? De design, enfim, eu sempre gostei muito disso. E aí eu comecei a trabalhar assim, no meu primeiro trabalho com carteira assinada, que eu trabalho desde 15 anos, né, 14, 15 de babá, mas não era carteira assinada, né, era menor de idade. Então, quando eu fiz 18, eu consegui um emprego numa loja, né, chamada Geara Tecido, e lá eu consegui assinar minha carteira, e ali no meu terceiro mês, que era mais seguro, né,
eu pedi minha avó tirar uma câmera pra mim digital, que a gente já tava naquela era digital, bem no comecinho ali. E aí ela confiou em mim, que eu poderia pagar, né? Já tava 3 meses ali recebendo, né? Já tinha garantia de seguro-desemprego se caso acontecesse alguma coisa, então ela confiou em mim. E eu paguei direitinho, graças a Deus. E era quase meu salário inteiro, a mensalidade. Mas eu consegui a minha primeira câmera. E depois eu fui morar ao Rio, casei, fui morar ao Rio. E lá eu consegui fazer meu primeiro curso de fotografia. E depois eu comecei a me especializar e comprei minha câmera. E até hoje aí, mais ou menos 2 anos atrás, eu sempre trabalhei com fotografia. Então foram 15, 16 anos de fotografia, assim, trabalhando mesmo, fazendo de tudo a princípio, né? Muitos portfólios, muitas coisas de graça. E depois eu fui crescendo, desenvolvendo. E deu, tipo, muito certo. Até que eu vim morar aqui num sítio. Eu moro afastada, eu moro no alto da montanha. Eu sempre falo isso, né? Eu moro no alto da montanha. Pra chegar aqui tem que subir uma serra. E aqui ficava um pouco inviável de eu ficar sempre indo pra cidade. A princípio, fazer trabalhos. Hoje seria mais fácil, mas hoje eu tô focada aqui na empresa. Mas eu tô, assim, super feliz, graças a Deus. Mas peraí, eu tô adiantando o rolê, né? Então eu vim pra cá. Eu costumo dizer que eu me aposentei por hora da fotografia, porque a gente tava em obra, a gente está em obra. Mas naquela época a gente tava muito em obra. Nossa casa é sempre em movimento e tem muita coisa pra fazer. Então eu preferi ficar aqui pra cuidar das coisas aqui, gerenciar, gestar mesmo, enquanto meu marido vai pra cidade e volta com o seu trabalho, né? E eu fiz essa escolha. E principalmente nessa época aqui, eu comecei a sentir cada vez mais forte no meu coração essa questão de trabalhar com os personalizados, né? Porque aí minha vida já estava diferente, mais instável. Estava pensando em fazer algo, né? Já estava com o outro canal que eu tenho aqui no YouTube, os meus trabalhos digitais e à distância, enfim. E aí eu pensei, cara, agora por que não? Né? Claro, por que não fazer as canecas, realizar o meu sonho? E daí surgiu as possibilidades de começar. Porém, em obra, vocês sabem que a gente gasta muito dinheiro. Como eu parei de trabalhar, né? Só meu esposo continuou trabalhando, né? Trabalha até hoje. Então é só ele que tinha essa renda. Não dava pra fazer, tipo, muitas coisas com obra, com, né, a casa, enfim. E aí a gente fez uma organização ali, separou um dinheirinho para poder começar, né? Então a gente começou simplesmente com uma impressora e a prensa, né? Cilíndrica. E alguns insumos, né? Tipo mais 3 canecas, foi assim que a gente começou. Mas eu vou contar essa parte num próximo vídeo, mais ou menos quanto que a gente gastou para começar, enfim. Mas foi assim que foi surgindo esse sonho novamente, né? Que eu consegui ir tirando, assim, colocar aqui na prática. Com isso, foi muito desafiador. Eu tinha visto ali, né, nesse tempo que a gente começou a comprar as coisas na internet, até chegar eu comecei a pesquisar bastante. Inicialmente eu não tinha comprado o curso nem nada, depois que eu vi comprar, né, o curso, para mim poder me especializar profundamente. Então, com isso, eu errei bastante. Nossa, foi muito desafiador por muitas coisas, assim, sabe? Mas foi muito gratificante. Então, assim, em junho vai fazer 1 ano que eu tô com esse bebezinho, né? Que ele tá começando a engatear com essa empresa de canecas e também presentes personalizados. A tradicional é o xodó, é o carro-chefe aí da casa, mas eu tô agregando valor com presentes personalizados, presentes únicos, presentes assim especiais, diferenciados. E parece pouco, mas você aí que é empreendedora sabe que 1 ano, sei lá, 6 meses, acontece muita coisa dentro desse período. E assim, vai fazer 1 ano em junho e já aconteceram muitas coisas, já errei, como eu disse, bastante, mas já aprendi demais. Eu tenho assim muita experiência de coisas do que fazer e do que não fazer, né? Bastante coisas do que não fazer. E eu tô aqui pra representar e contar isso
pra vocês, de acordo com as minhas experiências, com as minhas vivências, o que tá dando certo, o que não tá dando certo. E aí, quem quiser recomeçar ou começar na área, vai ser muito bem-vinda aqui comigo, né, de compartilhar as suas experiências também. Se você já tem experiência na área, eu vou ficar muito grata de ouvir vocês, de saber como é que tá sendo aí. E vocês vão vendo essa minha evolução também aqui, né, que eu trago vídeos variados da mulher empreendedora, com muito caos, mas sorriso sempre, é aquele gole do café, não é verdade? Mas hoje eu quis trazer porque é importante vocês conhecerem a minha história, saber o porquê eu falo as coisas que falo, né, o que eu passo. E se você aí também tem um sonho de começar na sublimação, eu tô aqui pra te provar que é possível e te pedir pra você não deixar ninguém tirar esse sonho de você, porque as pessoas têm essa capacidade, quando a gente permite, né, que isso aconteça, eles conseguem, de verdade, fazer com que a gente pense de forma diferente daquilo que já está no nosso coração. E eu sempre falo isso, quando algo é de Deus, a gente não tem dúvida, a gente só demora um pouquinho para chegar até lá, a gente guarda aqui, vai arranjando meios, né, fazendo o nosso trabalho, o nosso rolê aí, para conseguir alcançar aquele sonho, mas nunca desista. Lá eu com 15 anos atrás, né, já tem sei lá quantos anos aí, tudo bom? Eu com 15 anos lá atrás, eu tive um sonho, foi me negado e eu guardei, mas não desisti. Eu não falei, então tá bom, isso não é pra mim. Realmente eu guardei no meu coração. E agora, né, eu tô realizando esse sonho e eu vou fazer 1 ano de casinha, né, de empresa, muito feliz. E aqui, né, depois de quase 1 ano, eu tô conseguindo ter um espaço legal. Eu contei lá no meu Instagram, se vocês não me seguem, no Instagram de lá eu compartilho bastante coisa aqui do meu trabalho, né, e lá eu coloquei a construção do meu ateliê. A gente ainda tá construindo, tem coisinhas pra fazer, mas eu já vim pra cá, né, porque a gente fica ansiosa, animada, e a gente precisa de espaço pra pôr nossas coisas, pra trabalhar. Então ainda faltam alguns detalhes, mas eu compartilhei lá, né, essa questão do ateliê, né, as inseguranças, o esforço, a força de vontade, sabe? E se vocês quiserem me seguir lá, canecas, presentes personalizados, tá? E vai ser um prazer receber vocês lá também. A frase do vídeo é: ninguém precisa acreditar em você para você realizar os seus sonhos. Se você acreditar, basta. E mesmo que com medo, vá em frente, porque 1 passo com o coração vale mais do que 1000 passos sem alma. E se você se conectou com essa história, deixe um comentário aqui, compartilhe com uma mulher que precisa lembrar que ela é capaz. E se quiser acompanhar mais a minha jornada, se inscreva no canal e vem comigo. E é isso, até o próximo vídeo, um grande beijo, bye!